temos lá o nosso back-end, nós podemos ter também o nosso front-end para a nossa aplicação. Aqui, qual é a ideia? A ideia é a gente aproveitar os serviços na nuvem, na OCI, para tornar esse processo automatizado. E por que isso é importante? Porque, claro, para contextos mais simples, em que eu, por exemplo, quero subir uma aplicação web simples para fazer alguns testes, alguns desenvolvimentos, não tem problema a gente fazer isso na mão. Mas vocês imaginem no sinal de produção, em que eu tenho os meus desenvolvedores, ou eu, como desenvolvedor, alterando a aplicação constantemente, eu quero que essas alterações sejam refletidas no ambiente final. E se a gente faz isso constantemente, de forma manual, se torna algo inviável. Por isso a importância da automatização. Nesse contexto, mas me apresentar aqui rapidamente, sou o Lucas, faço parte do time de Innovation Dev junto com todo esse pessoal incrível que vocês tiveram contato hoje. Aqui estão os meus alguns links para as minhas redes, vocês podem acessar, entrar em contato comigo, para a gente bater esse papo e estender a nossa conversa, tá? Bacana. Falando nesse contexto de automatização, a gente vem com essa proposta do termo DevOps. Então, o termo DevOps, essa proposta de cultura DevOps, ela surgiu alguns anos atrás e ela teve um impacto considerável, por assim dizer. Claro que no contexto de desenvolvimento, em todo esse ecossistema, havia um interesse em tornar todo esse processo cada vez mais eficiente, cada vez mais ágil. E a proposta do DevOps foi aproveitar já essa cultura ágil e tentar, de certa forma, unir ela, de forma que a gente possa aproveitar contribuições de cada time e unir isso de uma forma conectada, como numa esteira. Esses termos que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente vai acabar repetindo ao longo da apresentação e são analogias interessantes para que a gente possa entender. Então, falando especificamente sobre a proposta do DevOps, nós temos aqui que a ideia é que, como o nome indica, nós unamos time de desenvolvimento com time de operações, que antigamente, no cenário passado, trabalhava de uma forma muito isolada, por assim dizer. E que a ideia é que a gente une os dois e aproveite isso, aproveite essa união. E como que aconteceria? Então, a gente tem um resumo das atividades do time de desenvolvimento, em que nós temos toda a parte de, por exemplo, se tratando de uma aplicação web, planejamento de como que será essa aplicação. Então, poxa, se trata de um e-commerce, eu vou ter lá meu carrinho de compras, eu vou ter a página inicial, eu vou ter a página dos meus produtos, há todo o planejamento para aplicação. Depois se parte para a parte de codificação propriamente. Então, eu tenho o meu time de desenvolvimento, as minhas equipes, elas vão lá codificar essa minha aplicação. Depois que está tudo codificado, a ideia é que nós sigamos aqui para a terceira etapa, que é a parte de construção. Então, quando nós estamos falando de uma aplicação containerizada, essa parte de build envolve, por exemplo, o build da imagem de container da nossa aplicação, como o Gustavo bem apresentou anteriormente. Então, nós temos código na nossa aplicação, realizamos o build, temos a nossa imagem de container, a nossa aplicação containerizada para ser utilizada. E há um passo adicional aqui, antes de essa aplicação ser levada para a produção, que é a parte de teste. Essa parte de teste é super importante, porque aqui a gente pode validar, por exemplo, aspectos de segurança, aspectos de interface do usuário, usabilidade, dentre outros parâmetros. Nós podemos fazer esses testes em um ambiente isolado, nós chamamos de ambiente de desenvolvimento, digamos um cluster Kubernetes bem menor, com poucos nós, com poucos recursos. Uma vez que nós validamos esses parâmetros, nós podemos passar esse produto aqui que foi construído para o time de operações. Então, aqui nós realizamos essa ação de release, que seria nós executarmos o deploy no ambiente de produção, né, que está associado, o release está associado, de certa forma, ao deploy. Nós temos aqui a parte de operação, vai ser também apresentada ainda hoje, né? Bem interessante porque a ideia é que depois que nós fazemos a inserção dessa aplicação no meu ambiente, eu quero saber como que ele está operando, como é que está a saúde desse ambiente, se os meus usuários estão podendo navegar pela aplicação normalmente, ou se está tendo um erro, se está tendo um gargalo, se as requisições estão demorando muito tempo para retornar uma resposta, entre outros exemplos. Na parte de operação, a gente monitora isso, né? Está associado a essa parte de monitoramento também. A operação seria mais no sentido de a gente realmente tomar algumas ações enquanto o ambiente está rodando, né? Nós podemos fazer alguns ajustes
Aqui a parte de monitoramento para checar esses parâmetros. E a ideia é que, a partir da operação e do monitoramento, nós tomemos esses insights do time de operações e usemos eles como feedback aqui para a parte de planejamento. Por isso a conexão entre os dois times. Isso é algo bem interessante que traz eficiência e produtividade também para as empresas, tá? Então, esse é um resumo aqui da proposta da cultura DevOps. Depois que nós falamos da cultura, a gente fala agora da ferramenta. Então, depois da proposta da cultura, houveram uma série de ideias para ferramentas que pudessem ajudar as empresas a implementar essa proposta. Porque, claro, é muito legal, muito bacana nós termos boas ideias, mas nós precisamos também colocar essas ideias em prática. Então, uma dessas ferramentas é aqui o que a gente está tratando, que é o CI DevOps, uma ferramenta para possibilitar com que os times implementem pipelines, que podem ser entendidos como esteiras de CI/CD na cloud. Então, o que é CI/CD? Antes da gente partir para os detalhes aqui do serviço. CI/CD significa Continuous Integration, Continuous Deployment. Então, a ideia é que nós façamos uma integração contínua e um deployment, ou seja, uma entrega contínua também. Nós podemos fazer analogia com uma esteira de produção numa indústria, em que eu vou ter a minha matéria-prima, que ela vai ser inserida no início da esteira, e a ideia é que eu vou ter uma série de máquinas automatizadas, robôs, que vão estar lá mexendo naquela matéria-prima, levando de um lado para o outro, adicionando partes, e no final daquela esteira, eu tenho meu produto final pronto para ser entregue para o meu consumidor final, que aqui no nosso caso é o ambiente de destino. Então, falando especificamente do serviço, o CI DevOps, para nós entendermos um pouco ele, como que funciona de maneira simplificada. Nós temos aqui embaixo o nosso código, o código da nossa aplicação. Nós realizamos aqui, nós estamos fazendo modificações no repositório de código, que aí pode ser o GitHub, GitLab, dentre outros. Nós temos o código da nossa aplicação junto com todos os outros recursos adicionais, como bibliotecas e outros arquivos nesse repositório. E a ideia é que a gente faça a conexão desse repositório aqui com esse build pipeline, esse pipeline de construção, que é a parte de CI. Nesse pipeline inicial, nessa esteira inicial, vai haver uma série de etapas e nós podemos trazer aqui as três principais. Então, nós temos a primeira etapa, que é Run Build, que seria nós tomarmos, no caso de uma aplicação containerizada com Docker, aquele arquivo chamado Dockerfile, ele vai ser executado e, a partir dos arquivos que estão nesse repositório de código, ele vai criar essa imagem de container. Uma vez que eu tenho essa imagem de container criada e os artefatos gerados também, eu posso fazer alguns testes aqui, como, por exemplo, teste de segurança, vulnerabilidades em pacotes, enfim. E eu sigo aqui para a terceira etapa, que é a etapa de entrega de artefatos. Então, é realmente como se nós construíssemos uma caixinha nessa etapa de build, e nós pegássemos essa caixinha e fôssemos armazenar ou guardá-la em uma sala, em um armazém, por exemplo. Esse armazém seria os nossos repositórios. Então, aqui no CI, nós temos dois repositórios, um é específico para essas imagens de container, e o outro é o chamado Artifact Registry, que é um mais geral. Então, nele a gente pode armazenar, por exemplo, o arquivo .jar, nós podemos armazenar o arquivo .yaml, dentre outros arquivos que são também utilizados durante esse pipeline aqui, tudo bem? Uma vez que eu tenho essas caixinhas prontas nos meus repositórios, eu vou para a parte de entrega. Mas a parte de entrega não é simplesmente entregar. A gente pode fazer alguns testes aqui também adicionais, como os testes de integração, por exemplo. Nós podemos adicionar etapas de aprovação. O que significa isso? Eu posso adicionar aqui uma aprovação manual, por exemplo, de tal forma que meu time de desenvolvimento, meu time de DevOps, ele construiu a aplicação, construiu esse pipeline, ele está pronto aqui, sendo que antes de eu levar minha aplicação para produção, pode ser interessante que eu traga uma pessoa para revisar tudo o que passou. Então, ela pode revisar o código da aplicação, ela pode revisar os testes de segurança que foram feitos, e ela pode dizer, então isso aqui está ok, eu aprovo, pode ser enviado para o ambiente de produção, e ele vai ser utilizado. Ou não, estes testes aqui foram insuficientes, ou o resultado deles indicou uma vulnerabilidade que pode nos trazer problemas. Essa é a importância dessa etapa de aprovação aqui. Passou para essa etapa, nós podemos fazer entrega em 3 ambientes.
um ambiente é o nosso cluster Kubernetes, mas eu posso também fazer essa mesma entrega para um grupo de instâncias, um grupo de VMs que eu tenho aqui, mas também a gente pode executar esse mesmo fluxo para uma function, como a Fernanda bem apresentou, que é utilizada como container aqui no CI. Nós temos esses 3 ambientes para escolher. Bacana, legal. Então aqui eu trouxe para vocês um resumo de como é o serviço de forma mais conceitual. Aqui essa tela, ela mostra um pouco sobre como que é o serviço na console. Então, que eu até aumentei um pouco o zoom para que vocês possam ver melhor. É interessante que nesse serviço do OCI DevOps, ele tem, por assim dizer, esses pipelines todos, pipeline de build, pipeline deployment, toda a parte de configuração de artefatos e triggers, tudo que a gente precisa está no mesmo serviço. Então, nós temos essa centralização que facilita o gerenciamento. A gente não tem, por assim dizer, um serviço para build, um para deployment e outro para outra coisa. Está tudo junto, a gente tem essa facilidade melhor de gerenciar essas diferentes partes. Tudo bem? E aqui eu trago também alguns aspectos gerais de benefícios que nós temos ao utilizar o CI DevOps. Então, esses 3 primeiros, eles tratam da parte de automatização, como a gente já comentou um pouco aqui com vocês. A ideia é que com o CI DevOps nós conseguimos trazer essa automatização, mas, claro, sempre com confiança, ou seja, eu vou ter um pipeline que a gente pode configurá-lo, fazer uma série de testes para garantir que ele vai sempre trazer os mesmos resultados, de acordo com o que a gente configurou, trazendo confiança e velocidade também. Da parte de segurança, como comentei com vocês, nós podemos realizar testes de vulnerabilidade enquanto o pipeline está sendo executado, para, por exemplo, checar se na minha imagem de container eu não tenho uma biblioteca que está sendo utilizada que ela tem uma vulnerabilidade de segurança, ou no código da minha aplicação, eventualmente pode ter uma brecha. A gente pode conferir isso durante o pipeline e utilizar esses dados para aprovar ou bloquear a continuação desse fluxo. Tá? E toda a parte de escolha de recursos, configuração deles, a gente pode configurar os acessos e as permissões no serviço do IAM, como a Aniele bem apresentou para nós. Tá? Parte de governança significa que nós conseguimos visualizar e saber tudo que está acontecendo aqui por 3 partes, que são a parte de observabilidade especificamente, a parte de logs e a parte específica de governança. Significa que nós conseguimos saber que execuções aconteceram no nosso ambiente, quem foi que executou, quem foi que, por exemplo, ativou um pipeline ou desativou. A gente consegue visualizar isso para garantir que o nosso ambiente vai estar sempre configurado e sendo modificado pelas pessoas que nós demos as devidas permissões. Tudo bem? Os 3 aspectos aqui bem interessantes, específicos para a parte de integração, de continuous integration. Um deles é que se trata de um serviço serverless, escalável, ou seja, não se trata aqui de um serviço em que eu vou ter que utilizá-lo, digamos, em uma máquina, em uma instância. A gente não vai precisar se preocupar com o gerenciamento do servidor que vai estar rodando esse serviço. Aqui na OCI, a gente tem o DevOps, por assim dizer, como serviço. Então, nós nós criamos o projeto DevOps e podemos já começar a utilizá-lo, sem se preocupar com servidores. Isso é bem interessante, traz essa simplicidade maior para a gente também. E, claro, uma redução de custos nesse sentido. Aqui, a parte de integração. Então, nós conseguimos tomar, naquela etapa inicial de conexão entre o meu pipeline e um repositório de código, eu posso utilizar repositórios de código que eu já tenha de outras ferramentas. Então, posso trazer um GitHub, um GitLab, um Bitbucket, por exemplo, ou mesmo os repositórios aqui do próprio CI DevOps, como a gente vai mostrar mais em detalhes. Então, nós temos essa flexibilidade nesse sentido. E aqui é a parte de se tratar de uma plataforma completa de CI/CD, ou seja, desde construção, mas de entrega também. Outros 3 aspectos, estratégia de release, ou seja, quando nós executamos essa implementação em um ambiente, nós podemos, caso nós queiramos, fazer o deploy direto, ou seja, minha aplicação lá está pronta, eu faço diretamente o deploy naquele ambiente alvo. Mas se nós quisermos, nós podemos utilizar algumas estratégias. Então, por exemplo, nós podemos estar implementando uma nova funcionalidade no nosso site e nós queremos saber como que os usuários vão reagir àquela nova funcionalidade.
se eles vão gostar, se vai estar funcionando ok ou não. Então, nós, digamos, temos um ambiente, 2 ambientes, digamos, e aí eu posso, para um ambiente, trazer a nova versão, para outro ambiente, deixar a versão antiga. Ou eu posso direcionar isso de forma percentual. 10% eu quero que utilize a versão 2 e 90% continue utilizando a versão antiga, e a gente faça a transição à medida que valide que os usuários estão satisfeitos com essa nova funcionalidade, que está tudo ocorrendo bem. Isso é bem interessante em alguns cenários. Aqui nós destacamos também o fato de poder executar deployments globais, ou seja, eu posso ter um pipeline que ele foi construído na region West East, Ashburn, mas eu tenho um workload aqui no Brasil, em São Paulo, então eu posso ter o meu pipeline lá dos Estados Unidos, que ele faz o deployment aqui em São Paulo, mas também na Austrália, simultaneamente, por exemplo. Nós podemos ter isso, que é bastante válido em cenários de disaster recovery também. Aqui é a parte de integração com outras ferramentas, então nós temos, por exemplo, a parte de conexão com o Jenkins via um plugin. Isso pode ser interessante caso nós já tenhamos, nós já utilizemos o Jenkins e queremos aproveitá-lo. Também a parte aqui do Spinnaker da Deployments Multi-Cloud. Ele pode ser integrado aqui no CI DevOps para esse tipo de deployment. Depois de tudo isso, caso nós façamos o deployment e ele retorne um erro, a gente pode também utilizar o rollback para fazer essa recuperação, que ele pode ser automático ou manual, né? Então ele retorna para uma versão anterior que estava funcionando corretamente. Bacana. Isso que foi um pouco os conceitos. A gente passou para vocês um resumo do serviço, alguns aspectos de destaque, e aqui eu trago um desenho para ilustrar um pouco a utilização desse serviço de forma mais visual. Então, nós temos um esquema aqui, um exemplo, pipeline. Eu, como desenvolvedor, estou aqui com o código da minha aplicação, todos os arquivos necessários. Posso estar utilizando repositório de código como o GitLab, GitHub, Bitbucket, o próprio OCI DevOps. Posso estar utilizando o Jenkins aqui como ferramenta de CI. Posso utilizar também o próprio OCI DevOps como ferramenta de CI. E que ele segue todo esse processo. Então, se a gente for pensar nas etapas, nós temos o Git push, no caso em que, por exemplo, eu faço uma alteração no meu código, no meu repositório de código. Essa alteração ela pode servir como trigger ou ativador da minha ferramenta de CI. A minha ferramenta de CI vai pegar o que está aqui dentro do meu repositório de código, vai fazer o build, ou seja, vai construir os artefatos. Esses artefatos vão ser, então, levados para os nossos repositórios. E uma vez que a gente faça esse envio para os repositórios, esse envio pode ser utilizado como trigger também da minha ferramenta de deployment, em que ela faz a entrega para o destino final, o ambiente final, que pode ser um cluster Kubernetes, por exemplo. Então, a gente tem essas possibilidades de utilização. Então, legal. Isso que eu mostrei para vocês, esses conceitos aqui no próprio PowerPoint. Vamos ver um pouco na prática, na console, como que a gente pode construir um projeto, construir um pipeline de CI/CD e utilizá-lo na OCI. Então, eu vou enviar aqui no chat para vocês, novamente, o link para o nosso GitHub. E vamos dar início a esse Lab 4 para a parte de DevOps. Legal. Vou acessar aqui no navegador. Tomar um pouquinho de água. Legal. Vamos lá. Estou aqui na console da OCI. Até dar um zoom para que vocês possam ver melhor. E estou aqui com o nosso GitHub aberto, Developer Fast Track, versão 2. Nós estamos aqui no nosso laboratório 4. Pessoal, esse é um laboratório um pouco grande, por assim dizer. Leva um tempinho, mas vocês vão ver como ele é bem interessante e a gente vai aprender bastante aqui. Então, laboratório 4, automatização de deployment. A ideia é que a gente consiga construir uma esteira aqui com o serviço CI DevOps para automatizar a entrega de uma aplicação containerizada em um cluster Kubernetes, né? Aqui nós temos alguns links interessantes que vocês podem conferir, a página do serviço e a documentação também, e que tem todo o passo a passo que a gente vai seguir agora nesse nosso lab. Então, para começo de conversa, passos iniciais são os pré-requisitos. Então, os pré-requisitos aqui, eles inicialmente estão associados ao fato de que a gente disponibilizou para vocês uma aplicação que ela já vai utilizar o APM Domain. Então, esse APM Domain, ele pode ser utilizado
em contexto de observabilidade, que é bem interessante. Ele já vai estar embutido aqui na aplicação e vocês vão poder, eventualmente, depois explorar esse recurso aqui, caso vocês queiram, tá? A gente vai fazer essa configuração aqui básica dele e vai seguir com os próximos passos. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui na console da OCI, clicar aqui no nosso menu hambúrguer, clicar aqui em Observability Management e no nosso Application Performance Monitoring. Aqui dentro, eu vou acessar o APM domain que foi provisionado no meu compartment. Aqui dentro já tem o meu APM disponibilizado. A gente vai coletar algumas informações, então, alguns dados. O primeiro dado é o Data Upload Endpoint. Nós vemos aqui, clicamos em Copy. Vou trazer aqui para o meu bloco de notas. O Upload Endpoint já está aqui. O próximo é o Private Data Key. Vou coletar o Private Data Key. Nesse caso, trouxe para cá a chave. E o outro é o APM Link. Então, esse APM Link eu disponibilizei aqui no guia do Lab e a gente vai pegar ele daqui a pouco, tá? Bacana. Então, parte inicial é de coleta desses dados e a gente cumpre os pré-requisitos aqui do laboratório. Então, vamos seguir com os primeiros passos. O primeiro passo é clonar o repositório da aplicação e movimentar o conteúdo para o repositório projeto DevOps. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, vamos acessar o nosso Cloud Shell para clonar esse repositório do GitHub e trazer aqui para o OCI DevOps. Para fazer isso, pessoal, eu vou criar um novo diretório e aqui dentro nós vamos executar esses passos. Então, eu vou copiar esse comando de git clone, fazer aqui para o Cloud Shell e realizar o clone para cá. Então, eu tenho a minha aplicação backend ftdev aqui dentro. Ele tem todo o código da minha aplicação e todos os arquivos necessários. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso projeto DevOps. Para fazer isso, eu vou minimizar o meu Cloud Shell, deixei ele aqui já disponibilizado para quando nós precisarmos. Eu vou vir aqui no menu hambúrguer, clicar em Developer Services, vir aqui em DevOps e em Projects. Cliquei aqui. Para criar um novo projeto, nós clicamos aqui em Create Developers Project, criamos aqui, mas no caso da nossa stack, a ideia é que ela já tenha criado isso automaticamente para nós, tá? Então, eu vou clicar aqui no projeto que já foi criado previamente. Ele aqui já está com os bloquinhos de construção, mas a gente vai passar pela criação de cada um deles. Então, legal. Uma vez que eu acesso esse meu projeto DevOps, a primeira coisa que nós vamos fazer é o repositório de código. Então, aqui dentro, como eu comentei com vocês, nós temos algumas opções para o repositório de código. Eu posso tanto criar um repositório aqui dentro mesmo, então algo super simples, passo o nome do repositório, como nós vamos fazer aqui, repositório de código. Default branch, nós vamos colocar como main, como está descrito aqui no guia. Posso clicar aqui em Create Repository. Ele vai estar criando aqui o repositório, mas antes da gente passar para a configuração dele, vamos verificar aqui algumas outras opções adicionais que nós temos para o repositório no CI DevOps. Então, aqui dentro ele está carregando. Enquanto ele está carregando, eu vou acessar novamente aqui a console. Clicar aqui em Developer Services, Projects. Acessar o projeto. Aqui em Code Repositories, nós temos essa opção que é chamada de espelhamento de repositório. Então, vocês veem aqui que nós temos a opção de espelhar um repositório GitHub, GitLab, Bitbucket, ou mesmo do Visual Builder Studio, tá?
Visual Builder Studio é um serviço aqui dentro da OCI. Então, nós temos algumas opções aqui. Para fazer a conexão, nós precisamos seguir alguns passos extras. Eles não estão tratados aqui nesse tutorial, tá? Mas vocês podem, inclusive, verificar isso na documentação. É um passo a passo bem simples, bem tranquilo, que é associado a gente tomar um token dessas ferramentas que nós estamos utilizando e trazer aqui para cá, para o CI, para ser utilizada na parte de autenticação. Então, um token do GitHub, do GitLab, a gente pode trazer para cá, fazer essa conexão, espelhar um repositório do meu GitHub para cá, que a gente possa aproveitar o melhor dos dois mundos, por assim dizer. Legal. Mas nesse caso, nós vamos estar utilizando o repositório aqui próprio do CI DevOps. Meu repositório aqui, vai verificar, acessando ele. Legal. Ele já está aqui, ele já está aqui criado, sendo que ele está vazio, ele está sem nada. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente faça o push de código aqui para dentro. Para fazer isso, eu vou selecionar essa opção HTTPS, nós vamos coletar 2 dados para fazer o push. Então, o primeiro dado vai ser esse username aqui, identificado pelo número 1, e o segundo vai ser esse identificado pelo número 2, que vai ser o git clone. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Vou coletar primeiro aqui o meu username, vou trazer aqui para o meu bloco de notas, para que a gente possa estar utilizando ele, e o meu comando de git clone. Então, eu trouxe para cá o comando de git clone, tenho ele aqui disponível também. Vou aumentar o meu bloco de notas para que a gente possa ver melhor. Feito isso, eu vou abrir aqui o meu Cloud Shell e nós vamos clonar esse repositório mesmo vazio aqui para dentro do meu Cloud Shell. Legal. Carreguei ele aqui. Vou acessar o meu compartment novo diretório. Ele está aqui dentro. E aí nós vamos tomar esse comando de git clone e executá-lo aqui. Quando eu executar esse comando, ele vai me pedir algumas informações. Então, ele vai me pedir username. Nesse caso aqui, username, exatamente esse que nós copiamos previamente. Trouxe para cá. E a senha vai ser o auth token que nós coletamos naqueles labs iniciais. Trouxe para cá também. Se eu der um ls, ele me mostra os 2 repositórios aqui. Backend ftdev e ftrepo2. Qual a ideia aqui nesse momento, pessoal? A ideia é que nós façamos a cópia dos arquivos de um lado para o outro. Então, para fazer essa cópia, eu vou pegar os comandos que já estão aqui dentro do tutorial, trazer para cá. E-mail nós podemos inserir ou não, essa parte aqui é opcional. E esse comando eu vou alterar para o diretório especificamente que nós estamos se referindo. Então, vamos executar esses comandos aqui passo a passo, os comandos de configuração. Deixo eles como padrão mesmo. Vamos fazer aqui a cópia do conteúdo de um lado para o outro. Então, depois de executar esse comando, eu posso dar um cd backend ftdev. A gente confere que todos os arquivos já foram trazidos, movidos para cá, copiados para cá, melhor dizendo. Acesso esse meu ftrepo2. Ops. Deixa eu só aqui. Cá. Pronto. ftrepo2 está tudo aqui nesse meu novo diretório e a gente executa esses comandos aqui. Git add -a para adicionar todos esses arquivos no nosso commit. Nós passamos uma mensagem correspondente ao commit especificamente que nós estamos realizando e aqui o git push origin min. Tá? Então, eu vou trazer esses 3 comandos, vou executá-los aqui no Cloud Shell. Fiz o git add, fiz o git commit, 43 arquivos, vou realizar o git push origin min. Nesse momento, ele vai me pedir aqui novamente username, que é aquele que nós coletamos anteriormente, e o password da mesma forma, que vai ser o auth token. Enquanto isso, verifica aqui no Q&A se tem alguma pergunta relativa ao próprio CI DevOps. Legal. Pessoal, caso tenha alguma dúvida específica aqui sobre o DevOps que possa responder enquanto
estiver apresentando, podem enviar aqui no Q&A que a gente vai estar comentando, tá? Legal. Então, realizei aqui o push, o que vai estar acontecendo? Eu trouxe os arquivos que estavam aqui no meu diretório do Cloud Shell aqui para cá, para esse meu repositório. Está carregando um pouquinho, trouxe para cá todos esses arquivos, todas essas pastas. Então, nós já temos isso aqui pronto no CI DevOps. Seguindo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos retornar à página do projeto. E aqui no nosso guia, nós vamos partir para esse passo 2, que é a criação do pipeline de build. Para fazer isso, nós vamos aqui no nosso projeto. Aqui, nós podemos clicar em Build Pipelines ou aqui pelo próprio botão já disponível. Vou colocar aqui Build 2 para esse meu pipeline. Pipeline de Build. Vou clicar em Create para criá-lo. Então, poucos cliques já tem meu pipeline criado, mas ele está, obviamente, vazio. A gente precisa preencher os estágios que vão ser executados aqui dentro. Então, se nós lembrarmos até um pouco do que nós apresentamos anteriormente, nós vemos que aqui nesse esquema, isso. Nós vemos que no nosso build pipeline, nós vamos ter algumas etapas e é nelas que a gente vai seguir. Então, nós vamos configurar o build e o envio dos artefatos aqui para os repositórios. Vamos executar exatamente isso. Antes de configurar esses stages, vamos aqui configurar uma parte associada ao APM. Essa parte associada ao APM, como que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui na opção de Parameters, aqui em cima, nós vamos adicionar esses parâmetros que vão ser utilizados durante a build, que são 3. Nós podemos literalmente copiar esses nomes que vão estar sendo utilizados na própria aplicação para coletar esses valores e utilizá-los. Então, APM Endpoint, o endpoint aqui vai ser o que a gente coletou anteriormente, que é exatamente esse aqui. Trouxe para cá, clico em mais para salvar. Então, salvei o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o Private Data Key, a chave privada. Vou trazer para cá também e trago o valor que a gente copiou anteriormente. O próximo parâmetro é o parâmetro Agent URL. O que é esse parâmetro Agent URL? É o parâmetro do agente Java, do APM, que nós podemos fazer o download via URL, que vai ser feito o download para dentro da aplicação quando chega nessa etapa. Então, vocês podem ver até aqui que a ideia é que a gente copie esse link. Eu posso clicar aqui em copiar o endereço do link e trazer para cá. Se eu colocar esse endereço no navegador e der Enter, ele vai literalmente baixar o agente aqui para nós. Então, nós temos aqui esses 3 parâmetros. Fiz a configuração dos 3 parâmetros, posso voltar aqui para o meu pipeline e seguir com a configuração dos stages. Então, o primeiro stage vai ser o stage propriamente de build. Nós podemos até ver aqui no nosso desenho, vai ser esse primeiro bloquinho aqui. Esse primeiro bloquinho, nós vamos, para colocá-lo, clicar aqui em Add Stage, mantemos selecionado o Managed Build, clico em Next, posso colocar um Stage Name da minha escolha aqui para dentro, vou colocar um que faz sentido para essa etapa, que é a criação de artefatos. Então, eu crio aqui o Stage Name, coloco a descrição como sendo a mesma coisa. Aqui, o Build Agent com Build Shape, o que ele vai ser? Ele vai ser uma máquina que vai ser utilizada momentaneamente nessa execução do build para construir essa imagem. Ela vai ter esse shape específico aqui. As demais configurações eu deixo elas todas como padrão, como a gente vê aqui no guia. Nós não precisamos alterar. E aqui em Primary Code Repository, nós vamos clicar para selecionar, que é exatamente esse bloquinho aqui do repositório de código. Vou clicar aqui em Select, aqui nesse campo que está em branco, Connection Type, dessas diferentes opções. Vou escolher essa primeira, o CI Code Repository. Vou selecionar esse meu segundo repositório que a gente acabou de criar. O branch vai ser main e o build source name a gente vai alterar aqui para Java _ roots. Então, vou colocar aqui Java _ roots, clicar em Select. Está tudo configurado, nós podemos deixar o resto como padrão e clicar em Add. Cliquei em Add, esse meu primeiro bloco aqui do Build Pipeline já foi criado então.
Aqui nós deixamos uma documentação adicional para que vocês possam conferir sobre o arquivo chamado build_spec, que vai estar sendo utilizado aqui para fazer a build no OCI DevOps. E o que é esse documento build_spec? A gente pode passar aqui rapidinho por ele. Ele vai se tratar de um arquivo YAML. A gente pode fazer uma comparação com um Dockerfile, mas ele é um arquivo que vai ser executado por essa máquina aqui no OCI DevOps para executar o build. Então, ele vai, por assim dizer, além do Docker, do contexto de Docker. Ele tem um contexto generalista, que a gente pode executar uma série de ações. Então, eu posso manipular variáveis que nós tínhamos configurado antes, a parte de segredos, como a Anne apresentou. Então, se a gente quiser utilizar um Vault, nós podemos conectá-lo aqui. Nós podemos executar etapas de instalação de pacotes, de ferramentas aqui dentro nessa etapa, e nós temos também a parte de configuração dos artefatos que vão ser os outputs. Então, no meio aqui desse caminho, eu vou ter uma etapa que eu vou estar, por exemplo, executando propriamente, especificamente, a construção da imagem de container, e aqui eu vou configurar como que vai ser esse output, essa saída desse artefato. Então, qual o nome que ele vai ter e para qual localização ele vai ser levado, tá? Isso aqui é um resumo do arquivo build_spec, mas vocês podem conferir aqui na documentação mais detalhes para entender mais e até construir o próprio arquivo build_spec de vocês para outros contextos aqui de DevOps. Bacana? Então, nós passamos com sucesso por esses 2 passos iniciais. Vai tomar uma água aqui para a gente... Então, para esse próximo passo, que é o passo de configuração da entrega de artefatos. Ele ainda está no contexto de CI, então nós vamos vir aqui na console, clicar nesse botão de mais, clicar em Add Stage. Aqui ele já está até indicando para mim que eu posso selecionar essa opção Deliver Artifacts, de entrega de artefatos. Nós vamos selecionar essa opção, clicar em Next, e aqui, de acordo com o guia, nós vamos poder passar um nome para esse stage especificamente. Eu vou colocar ele aqui como entrega de artefato. A mesma coisa para descrição. E vou clicar nesse botão de Create Artifact. Cliquei aqui, vou passar o nome que está indicado aqui no nosso tutorial, que é o backend_jar. O tipo dele vai ser um artefato genérico, tá? O General Artifact. Aqui nós vamos clicar em Select para o repositório desse artefato. Ele vai estar nesse compartment específico. Pedro, podemos selecionar aqui o que nós temos disponível. Cliquei aqui, eu vou especificar em que localização desse meu Artifact Registry eu vou ter o artefato gravado. Nós vamos selecionar essa segunda opção e passar aqui a localização. Ela vai ter o path como sendo backend.jar e a versão vai ser configurada por esse build run hash. O que é esse build run hash? Ele é como que uma string aleatória que vai ser atribuída para cada execução de build aqui. Então, por exemplo, eu vou ter uma execução que vai ter string XYZ e outra vai ter uma string WXYZ, por exemplo. Então, para cada execução, eu vou conseguir fazer o tracking dela do início até o fim. A gente pode saber, para o meu ambiente de produção, qual foi o artefato que foi utilizado para esse ambiente? Para qual execução ele está associado? Então, a gente tem essa referência a partir dessa string que vai ser o nosso hash aqui dentro. Clique em selecionar essas opções, está tudo configurado como OK, posso clicar aqui em Add. Ele vai me pedir para preencher esse campo adicional, que é o do build config result ou result artifact name. A gente vai passar simplesmente o nome de app aqui que ele vai utilizar como referência. Bacana. Fizemos isso, podemos clicar aqui em Add. Ele vai adicionar esse segundo bloquinho aqui para nós, que é o de entrega de artefato. Vocês podem ver aqui em comparação com o nosso PowerPoint que nós estamos nessa etapa aqui de entrega de artefatos. Mas essa entrega que nós estamos fazendo aqui, acabamos de configurar, é do artefato tipo genérico. Mas a gente precisa configurar também a entrega da nossa imagem de container. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, de forma similar, vou clicar aqui em Add Stage. Vai ser a opção Deliver Artifacts também. Para o nome do stage, eu vou colocar
vai ser mais claro, entrega de imagem ou image de container. Mesma coisa para descrição. Nós vamos clicar aqui em Create Artifact. E para o nome, nós vamos colocar esse nome que está indicado aqui, o nome backend underline image. Ele vai ser o tipo Container Image Repository, como a gente já comentou, e o Artifact Source, ou seja, o endereço onde esse artefato vai ser levado, vai ser esse aqui que está no tutorial, mas nós vamos substituir o código da região por IAD e deixar esse finalzinho aqui como está, porque esse valor ele não vai ser fixo, ele vai ser variável dependendo da execução. Então, essa variável ela vai ser coletada durante a execução e vai ser utilizada aqui para atribuir um endereço correto para onde esse artefato vai ser levado. Fiz essa configuração, está tudo certinho aqui de acordo com o tutorial. Vou clicar em Add. Ele vai me pedir também o nome para essa configuração que nós acabamos de fazer, que vai ser o nome Docker-image ou img. Fiz isso aqui, clico em adicionar. Essa parte aqui está concluída. Então, o que nós fizemos? Nós completamos esse build pipeline aqui no CI e no CI DevOps. Então, nossa parte de construção está pronta. O que a gente vai fazer depois? A gente vai fazer algumas etapas associadas à parte de entrega da aplicação, ou seja, a parte de decidir propriamente. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Vou voltar aqui no projeto e abrir o meu Cloud Shell. Então, aqui dentro, até para confirmar, eu vou acessar o meu cluster Kubernetes. Vocês podem fazer isso também para garantir que está tudo ok. Vou acessar aqui a página. E aí, pessoal, é muito importante que a gente tenha feito a etapa de configuração do acesso ao cluster, como o Gustavo apresentou. Mas caso a gente não tenha feito ainda, a gente pode repetir para garantir que vai estar tudo ok. Vou acessar o meu cluster Kubernetes que foi provisionado anteriormente. Vou clicar aqui em Access Cluster e vou copiar esse comando de criação desse arquivo kubectl. Esse arquivo kubectl, Ctrl+C para cá, e executar, o que ele vai me permitir? Ele vai me permitir, uma vez que eu tenha as configurações de rede correspondentes, vai me permitir acessar os recursos que estão associados a esse cluster. Então, eu posso executar o comando kubectl get nodes, por exemplo, e verificar como estão os meus nós aqui dentro do cluster. Então, tem 3 nós, eles todos estão com status de ready, então eu posso utilizá-los aqui da forma que eu queira. Tá tudo ok, tá tudo correto, a gente vem para essa parte de criação de secret. Então, para a criação de secret, como é que ela vai ser executada? Aqui no nosso diretório, nós vamos acessar essa parte chamada scripts. Aqui dentro, ela vai ter esses 2 arquivos. O arquivo que nós vamos utilizar é o arquivo createsecret.sh. Ele nada mais é do que um pequeno script. Eu coloco aqui o comando. Ele vai permitir com que a gente crie um secret para esse nosso cluster. Então, eu posso executar o comando kubectl getSecret, por exemplo. E a gente vê que para o meu cluster Kubernetes, eu já tenho esses 2 secrets criados. Mas eu posso, por exemplo, deletar um deles, delete secret ou C, deletar esse segredo, e eu posso executar o comando que está lá no guia. Ele vai me pedir aqui o user ou seed. Para coletar esse user ou seed, nós vamos ir aqui no canto superior direito, clicar nessa primeira opção e clicar aqui em copy. Esse é o seed aqui, vai ser o seed do nosso usuário. Trouxe para cá, copiei, dei enter, e vai realizar o login aqui no Oracle Container Registry. E ele está executando aqui a etapa de criação de secret. Ele criou o secret ou C para a gente. Se eu executar o comando kubectl getSecret, ele vai mostrar aqui o secret que acabou de ser criado. Esse secret, pessoal, por que ele é importante e como que a gente vai utilizá-lo? Então, se nós viermos aqui até para o nosso desenho, a gente vê que nessa etapa aqui de envio da minha aplicação containerizada para um meio ambiente de destino,
eu não posso fazer esse envio de uma forma qualquer. A gente pode entender no sentido da esquerda para a direita, mas nós podemos entender também no sentido contrário, ou seja, no sentido de um pool, né, de uma coleta. Eu não posso, por exemplo, ter um ambiente qualquer e faça a coleta de uma imagem do meu pipeline de DevOps. A gente precisa ter uma confirmação de que esse ambiente é nosso, autenticado aqui dentro. Como é que nós fazemos essa verificação? Nós fazemos essa verificação via o secret. Eu crio um secret que ele vai estar associado ao meu cluster. Então, o que é que eu estou dando para ele? Eu estou dando a permissão para que ele faça essa coleta das minhas imagens de container e possa utilizar para executar a aplicação. É uma etapa de segurança que nós temos aqui para o Kubernetes. Legal. Então, nós executamos esse ponto. O que é que nós vamos fazer aqui no nosso projeto? Nós vamos selecionar os ambientes de destino, que é para onde que nós queremos levar essa aplicação containerizada. Para fazer essa configuração, nós vamos vir aqui no nosso projeto. Vou minimizar aqui o Cloud Shell para que nós possamos ver melhor. Vou clicar nessa opção aqui de Environments. Posso clicar aqui, mas posso também vir aqui no próprio botão que já está disponível. Vou criar esse ambiente, criar essa referência para o ambiente, melhor dizendo. Vou colocar o nome dele aqui como sendo OKE2, descrição a mesma coisa, e o Environment Type vou manter como está o padrão aqui, que é o Oracle Kubernetes Engine. Vou clicar em Next, a região US East Ashburn, como a gente está aqui, o compartimento do Pedro e o cluster nós selecionamos previamente. Vou clicar aqui em Create Environment. E ele já está aqui configurado, porque ele é só uma referência para o ambiente, ele não é o ambiente propriamente dito. Fiz essa configuração, vou voltar aqui para o meu projeto. A gente vê que, de acordo com o tutorial, nós passamos aqui por essa etapa de criação do ambiente. Feito isso, a gente vai para uma etapa adicional aqui, que é a adição de um artefato extra que nós vamos utilizar no nosso pipeline. Então, como mencionei para vocês, nós podemos utilizar alguns artefatos adicionais no nosso pipeline que vão ser necessários para algumas ações específicas. No nosso caso aqui, eu vou estar utilizando um artefato para a parte de manifesto Kubernetes. Tá? Ele vai ser um manifesto Kubernetes, um arquivo .yaml, que eu vou estar utilizando para pegar tudo que eu construí, os meus artefatos, e implementar nesse meu ambiente de destino. Esse meu Kubernetes Manifest, ele está aqui no link destacado. Eu vou abrir para que vocês possam ver o conteúdo dele e a gente passar um pouquinho sobre o que é que significa cada coisa. Então, nós temos aqui, pessoal, que esse Kubernetes Manifest ele vai estar dividido em duas partes. Elas vão estar separadas por esses três traços aqui. A primeira parte, ela trata da aplicação em si. Então, como que funciona esse Kubernetes Manifest? Nós vamos ter aqui a indicação de qual a versão da API que nós estamos utilizando, a versão V1, o tipo, que é o tipo de deployment, e Java App, que é a referência que nós estamos utilizando para a nossa aplicação. E aqui a imagem, que é de onde ele vai coletar essa imagem de container para trazer para o cluster e implementar como uma aplicação containerizada, que a gente passa o endereço. Aqui a porta utilizada e o secret que a gente mencionou anteriormente. Essa é a parte inicial, a parte 1. A parte 2 desse Kubernetes Manifest vai ser um serviço que ele vai ser utilizado por nós para fazer, digamos, o apontamento e o direcionamento dessa nossa aplicação, que vai se tratar aqui de um load balancer. Então, o que acontece? No cluster Kubernetes, ele vai ter o nosso node pool. A gente não vai, nesse caso, acessar, bater diretamente em um nó. A gente vai utilizar um recurso intermediário, que vai ser o load balancer, com IP público. Então, a gente vai acessar esse recurso especificamente, diretamente, e ele vai ser responsável por direcionar o tráfego e balancear para cada um dos nós que nós temos disponíveis. Então, posso ter 3 nós, 5 nós, ele vai balancear o tráfego dos meus usuários para cada nó de forma equilibrada, de acordo com a política que a gente escolha. Então, a configuração dele está aqui, alguns dados relativos a essa configuração, algo bem simples, mas que a gente vai poder utilizar para o nosso ambiente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou copiar, literalmente, o conteúdo desse manifesto
E no nosso tutorial, ele diz aqui para que nós cliquemos aqui em Artifacts e adicionar artefato. Então, eu vou clicar aqui em Artifacts ou aqui nesse botão de adicionar artefato. Vou colocar o nome dele aqui como deployment2.yaml. O tipo dele vai ser um Kubernetes Manifest, mas a gente poderia estar utilizando um Helm chart aqui, por exemplo, também. Vou manter essa opção. A fonte vai ser inline, ou seja, vou literalmente colar aqui o valor dele. Colei o que a gente copiou anteriormente, eu verifico só se está tudo ok. Mantenho as opções como padrão e clico aqui em adicionar. Então, esse artefato já foi adicionado aqui para a minha lista para que eu possa utilizá-lo. Se nós voltarmos para o nosso tutorial, a gente vê que tem descrito essa parte de configuração. Nós vamos agora para a criação do pipeline deployment, que é essa esteira aqui que nós estamos vendo no nosso desenho. Voltando aqui para o console, para o pipeline deployment, nós vamos clicar aqui em Deployment Pipelines, clicar aqui no botão Create Pipeline, colocar o nome Deploy 2. Pipeline de Deployment. Clicar aqui em Create. Para esse nosso Pipeline Deployment, ele vai ter uma etapa de configuração de parâmetros, vai ser o REST Region. Então, de forma similar, nós vamos acessar aqui a nossa aba de Parameters e o valor padrão vai ser esse aqui que está escrito no tutorial. Vou passar para cá, só substituindo o código de região por IAD, porque nós estamos em Ashburn. Caso estivesse em São Paulo, Guarulhos, seria GRU, por exemplo, tá? Fiz aqui, clico no botão de mais para verificar que está tudo ok. Feito isso, nós vamos voltar aqui na nossa aba do Pipeline. Nós vamos clicar aqui em Add Stage. Aqui dentro nós temos as diversas opções que eu mencionei para vocês durante a apresentação. Então, a gente tem a estratégia do Blue Green, a estratégia Canary, implementação incremental, utilização de Helm charts, uma etapa de aprovação, troca de tráfego, ou seja, para onde que meu fluxo vai passar, enfim, diversas opções. No nosso caso específico, nós vamos estar utilizando essa primeira opção aqui, que é de aplicação de Manifest Kubernetes para o nosso cluster. Selecionei, clico aqui em Next, e a gente vai passar por essas etapas de configuração. Vou atribuir um nome para um stage name, que vai ser, por exemplo, deployment da aplicação. Coloco aqui a descrição, e o ambiente vai ser aquele que a gente configurou anteriormente, OKE2. Para artefatos, qual artefato que a gente vai utilizar para o deployment? Vai ser o nosso manifesto, que nós trouxemos aqui anteriormente. Clica em Save. Override aqui a gente pode deixar vazio. E ele está tudo ok, tudo configurado aqui para que a gente possa utilizar. Posso clicar aqui em Add e literalmente só um stage para esse nosso deployment. Vai literalmente pegar aquele arquivo do Kubernetes Manifest e vai executá-lo. Então, com isso, a gente finaliza o parte de CD, mas tem alguns detalhes adicionais, que são quais? Aqui, pessoal, é interessante porque nós temos o nosso build pipeline, ele está pronto, nós temos o nosso deployment pipeline, ele está pronto também. Mas a gente precisa fazer duas conexões. A gente precisa fazer a conexão entre o meu repositório de código e o meu pipeline de build, e entre esse meu pipeline de build e o meu deployment pipeline. Porque se eles não estiverem conectados, como que um vai saber que o outro terminou? A gente precisa configurar essa comunicação. Para fazer isso, nós vamos fazer via triggers ou ativadores. Então, voltando aqui para o nosso tutorial, nós vamos criar o primeiro trigger, o gatilho, que vai ser o trigger inicial entre o repositório de código e o meu pipeline de build. Vou acessar aqui a console da OCI, que já está configurado. Vou acessar o meu projeto. Vou clicar aqui em Triggers. Então, aqui dentro, vou clicar nesse botão, colocar o nome dele como início 2, por exemplo, como está aqui, similar ao que está descrito no nosso tutorial.
colocar início do projeto como descrição. E o Source Connection vai ser o repositório de códigos na OCI, que a gente configurou anteriormente. Então, feito isso, vou voltar aqui para a tela. A gente seleciona esse repositório, salvei ele aqui, ele está selecionado, a gente vai configurar qual ação que vai ser tomada para que a gente possa utilizá-la como trigger, como acionamento desse nosso gatilho. Então, vou clicar aqui em Add Action, ele vai me perguntar qual build pipeline eu quero me conectar. Vou selecionar aqui o build 2, e a ação que a gente vai estar monitorando vai ser uma ação de push, ou seja, eu estou fazendo push no meu repositório de código, e que a gente vai fazer simplesmente a inserção de que o source branch vai ser um main. Se nós quiséssemos, nós poderíamos utilizar quais arquivos nós queremos incluir nesse trigger para levar para o build pipeline, ou quais arquivos nós queremos excluir, por exemplo. Nosso caso é um caso mais simples, a gente deixa isso aqui como padrão. Posso clicar aqui em Add Action, assim como está descrito aqui no guia. Feito isso, esse nosso trigger aqui já vai estar completamente configurado. Vou clicar aqui em Create. Vocês veem que, com poucos passos, eu já tenho esse ativador configurado. Configurei o primeiro trigger. Agora nós vamos configurar o segundo, de conexão entre o Build Pipeline e o Deployment Pipeline. Para fazer isso, vou voltar aqui no nosso projeto. Vou clicar aqui no nosso Build Pipeline. Nesse Build 2. E nesse último bloquinho aqui, como está descrito no guia, eu vou adicionar um bloco adicional. Aqui, clicando em Add Stage, que vai ser esse Trigger Deployment. Então, ele fala que acionar um Pipeline Deployment a partir dos resultados do Pipeline de Build. É exatamente isso que a gente quer. Então, clico aqui em Next. Vou passar um nome para ele, como início de deployment, por exemplo. Deployment. A mesma coisa para descrição. Seleciono qual deployment pipeline que eu estou me referindo. Deploy 2 aqui. Ele vai passar, como eu estou selecionando aqui, todos os parâmetros do build pipeline para frente. Então, eu posso consumir esses parâmetros lá na frente também. Feito isso, clico aqui em Add e está tudo pronto. Então, com isso, nós concluímos o passo 5. O passo 6 é nós executarmos e validarmos se está tudo ok. Então, no caso aqui do tutorial, ele sugere que a gente faça uma ativação manual, mas caso a gente queira, para ser mais divertido, a gente pode fazer uma execução automática via repositório de código. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui até desabilitar um trigger anterior que eu tinha, só porque ele não tinha conflito. Vou vir aqui e deletar esse carinha aqui. E no nosso Cloud Shell, eu vou vir aqui no nosso diretório. Vou pegar um arquivo qualquer. A gente pega um arquivo, o teste.txt, por exemplo. Eu vou dar um vim nele. Tá com o valor de Gustavo. Vou tirar o nome dele aqui. Vou colocar o nome de Lucas. Vou salvar. Feito isso, a gente pode executar aqueles comandos básicos de git add, git commit e do git push origin main. Então, feito isso, ele vai me pedir aqui o username, aquele que a gente já copiou anteriormente. Ele vai me pedir o auth token aqui como senha. Coloquei aqui, ele fez o push para um repositório de código no próprio OCI DevOps. Aguardando alguns segundinhos, a gente pode vir aqui em Build History e verificar se a build começou a ser executada. A gente pode vir aqui em Build 2. Build History, aqui ele não tá checando. Deixa eu só confirmar se está tudo ok. Ah, legal. Deu início. Então, vocês viram que a gente fez uma alteração no código, fez o commit, o push ao repositório de código e ele pegou isso, utilizou como um ativador para dar início aqui ao nosso pipeline de build.
Então, no nosso pipeline de build, ele tem os 4 stages que nós configuramos: criação de artefatos, entrega de image de container e início de deployment. Mas, como esse processo aqui leva cerca de 10 minutos, eu não vou consumir aqui o tempo de vocês, vou mostrar uma execução que foi feita com sucesso. Então, vou vir aqui em Build Pipelines. Eu tenho um que eu já havia criado previamente. Se nós viermos aqui em Build History, a gente pode ver uma execução que foi feita com sucesso. Ela levou cerca de 8 minutos, passou aqui por todos os estágios que nós configuramos. Então, criação de artefatos, ele faz toda a parte de download de arquivos necessários, criação do Docker Image, configuração do agente APM, dentre outros comandos aqui que foram inseridos no nosso build spec YAML. Depois ele faz a entrega do artefato tipo genérico, faz a entrega da imagem de container e ativa o deployment aqui. Esse deployment vai ser aquele que a gente configurou no deployment pipeline. Então, se nós viermos aqui em deployments, a gente tem um exemplo aqui do deployment que foi realizado com sucesso também. Ele carregou aqui para mim. O deployment é bem mais rápido, 37 segundos só, porque já está tudo pronto. Ele vai simplesmente realizar o apply no nosso ambiente. Então, ele fez o apply e checou se estava tudo ok com o deployment. E aqui do lado direito nós temos alguns logs associados a essa execução. Qual o resultado final? O resultado final é que nós temos, então, uma aplicação containerizada que foi implementada nesse nosso cluster Kubernetes. E para validar ela, fazer uma checagem, a gente pode vir aqui no próprio Cloud Shell, executar o comando kubectl get deploy, por exemplo. Eu vejo aqui que tem esses meus 2 deployments, o deployment anterior do Gustavo e o que eu executei. Ctl get pods. A gente tem aqui o serviço, as aplicações que estão sendo executadas nesses pods. E nós temos aqui, vou mostrar para vocês de uma forma mais específica, clicando aqui no nosso menu de hambúrguer, em Networking, nós podemos vir aqui em Load Balancers e ver que esse serviço que foi provisionado, o SVC Java App, é um Load Balancer que vai estar disponível aqui para que a gente possa bater nesse endpoint e consumir essa nossa aplicação, esse endpoint público aqui. Então, até no final desse nosso tutorial, a ideia é que a gente pegue esse P, complemente com a porta que foi selecionada, que é a porta 8081, e passe o path do que a gente quer consumir da nossa aplicação, que é o carrinho de compras. Então, para esse carrinho de compras, o que a gente vai passar aqui na requisição é um payload. Nesse carrinho de compras, eu fiz a minha feira de frutas, teve laranjas aí, maçãs, bananas, melancias, estava muito barato. Eu aproveitei, comprei. A gente pode pegar esse payload, pegar essa requisição e fazer um teste aqui no nosso próprio Cloud Shell. Então, eu já fiz a configuração aqui no meu bloco de notas, substituindo o external IP que a gente obtém aqui no comando kubectl get svc do load balancer, deixo tudo como está, venho para cá, copio o comando, maximizar para que vocês possam ver melhor, coloco aqui, dou um enter, o que ele está fazendo na minha aplicação? Ela está somando aqui os valores desses itens. Se eu viesse aqui e dissesse, mas a maçã, não, melancia está muito cara, não é R$3,99, é R$9,99. Copio esse comando, coloco aqui, ele vai dar o valor diferente, o valor total diferente, que é a soma de todos esses itens. Então, anteriormente, a feirinha deu R$11,94 e agora deu R$17,94. A melancia está mais cara e aí o valor final deu mais caro também. Uma aplicação simples, mas que a gente pode ver aqui uma utilização interessante. Então, esse path que a gente está passando, ele só está fazendo o cálculo, mas a gente poderia, obviamente, ter algo eventualmente mais complexo, utilizar para um payload diferente, num contexto diferente, e ter não só esse back-end que nós criamos aqui, mas também um front-end para essa nossa aplicação de e-commerce, a gente pode chamá-la dessa forma. Então, pessoal, resumindo aqui tudo que a gente passou nessa horinha de lab, nós conseguimos com sucesso criar um pipeline completo de CI/CD de DevOps no CI. Então, vocês puderam, nessa horinha, ver os conceitos,
conceito do DevOps, por que ele é importante, qual a ideia por trás dele, um pouco do resumo do nosso serviço se é DevOps, mas, claro, não só a parte teórica, que é muito importante, também a parte prática para consolidar todos esses conceitos e deixar vocês preparados para fazer implementações e testes em outros contextos, caso vocês queiram, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Se tiverem dúvidas, podem enviar aqui no Q&A que a gente